Boa noite amigos, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais uma live de Palavras para a Alma. Boa noite. Este livro de Ana Teresa Camasmi, maravilhoso por sinal, que fazemos as reflexões. Boa noite Sueli, boa noite Leninha, gratidão pela presença. Clara chegou também conosco, boa noite Clara. Estamos então dando início a mais um Palavras para a Alma. Denise, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui para eu conseguir mandar os aviãozinhos. A Silvia chegou também, boa noite Silvia. Gratidão pela presença de vocês. Estamos então iniciando mais um Palavras para a Alma, capítulo 25 desse livro. Temos depois mais 10 capítulos. E provavelmente no final de junho estaremos finalizando este livro. Avelino, boa noite, seja bem-vindo. Final de junho nós devemos finalizar este livro e na finalização com a presença da nossa querida Ana Teresa. Boa noite Ari, seja bem-vindo. E então nós vamos, já estamos fazendo a programação já do período, que nós vamos trabalhar esse livro, faltando o capítulo 25, esse livro que vai até o capítulo 37, mas como eu já falei para vocês, nós adiantamos 2 capítulos, o 36 e o 37, foi sobre o Natal e o Ano Novo. Então por conta disso nós vamos finalizar no capítulo 35. Jorge Miyashiro, boa noite, seja bem-vindo meu amigo, gratidão pela presença. Estamos aqui terminando de mandar os aviõezinhos e aí a gente vai começar a fazer as nossas considerações deste livro que eu sou apaixonado por ele. Eu falo que este livro de Ana Teresa realmente ele traz uma reflexão muito, muito importante para a gente quando a gente está. Alessandra, boa noite, gratidão pela presença. Regina, boa noite. Quando Marlúcia chegou também, boa noite. Eu falo que quando a gente lê a mensagem deste livro, é um livro muito atual, A Ana Teresa já escreveu há 3 anos praticamente, mas é um livro muito atual. Adriana, boa noite. Vamos desligar um pouco a música, para a gente conseguir conversar um pouco mais calmo, com mais calma. A Alessandra tem um trabalho didático, profissional muito bom. Ela trabalha na questão do RH, recrutamento. Olha, é uma profissional extremamente competente. Parabéns pelo seu trabalho. Janice, boa noite, seja bem-vinda. E ficou engraçado aqui, deixa eu sair daqui, porque às vezes acontece um perrengue no Instagram. Tá vendo aqui pelo outro celular? Olha aí que estranho. Às vezes ele abre uma faixa no meio, como abriu aqui para mim. Então, quando acontecer esta situação, vou explicar para vocês. Vocês saem da live e entram novamente, que resolve. Eu estava verificando isso, e a gente tem esse projeto, que a gente fala assim, a gente vai ensinando uns aos outros, a gente vai percebendo os perrengues que vai acontecendo com o Instagram, a gente vai dando as dicas. E a dica que a gente mais dá é assim, tá com problema no som, tá problema na imagem, sai e entra de novo na live, que às vezes resolve o problema. No meu celular, outro que eu estava acompanhando pelo meu perfil particular, apareceu uma parte de cima mais escuro do que da parte de baixo. Aí eu peguei, saí e entrei novamente. Então, vamos lá, Vamos lá fixar então o comentário. Isso aqui não é nada bom não, hein, gente? Finalidade do sofrimento. Meu Deus do céu. Ana Teresa nos traz reflexões muito oportunas. Sofrer, ninguém gosta de sofrer, não é mesmo? Poxa, boa noite Gláucia, seja bem-vinda. Quem que gosta de sofrer? Ninguém, Ninguém. Cláudia, boa noite, um beijo para você, para o Everton, para a Mari, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Então, quando a gente pensa isso na finalidade do sofrimento, a gente fica pensando, ia comentar e não
esse problema... Não entendi. Depois, se você puder explicar melhor, eu perdi um pouco o raciocínio. E o Leminha, depois você me fala. Bom, o que eu estava dizendo é o seguinte, ninguém gosta de sofrer. Sofrimento, né, ninguém, por mais... escreveu, aí fica diferente a cor, entendi, deve ser por isso. Mas aí eu faço isso, eu já percebi, eu saio e entro novamente na live e resolve o problema. Leonir, boa noite, seja bem-vinda. O que a gente pode falar do sofrimento? Sofrimento não é legal, não é bom. Ninguém gosta de sofrer. Mas todos nós passamos por momentos na nossa jornada evolutiva. E Ana Teresa vai falar mais à frente entre o bom sofrer e o mal sofrer. Poxa, tem bom sofrer, tem mal sofrer? Como assim, Aloísio? Bom, como a gente sempre faz, vamos fazer uma breve leitura deste livro, que eu falo para vocês, ele é maravilhoso. Aqueles que quiserem ouvir as mensagens de Ana Teresa sobre este livro, antigamente eu fazia a postagem do link, mas é só você entrar... entendi, só por um emoji, entendi, beleza. Se você quiser ter este livro de forma virtual, né, que às vezes você não, que nem a nossa amiga Daniele, que mora nos Estados Unidos, não tem, às vezes, como conseguir este livro. Então, o que eu falo para vocês? Entrem no site da Web Rádio Fraternidade, www.webradiofraternidade.com.br, ou vão diretamente no canal do YouTube da Web Rádio Fraternidade, pesquisem na playlist Palavras para a Alma. Vão ter todas estas mensagens deste livro e mais além. Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Todas as mensagens e muito mais que Ana Teresa continua fazendo este trabalho pela Web Rádio Fraternidade no projeto Palavras para a Alma. Então, nós vamos finalizar este livro e nós vamos parar o projeto, mas se vocês quiserem é só entrar no site da Web Rádio Fraternidade ou no canal do YouTube, vocês vão poder ouvir, ver não vai dar, vão poder ouvir a Ana Teresa comentando exatamente várias e diversas passagens deste livro. E ela coloca para nós da seguinte forma, no capítulo 25, a finalidade do sofrimento. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo que encare a vida terrena. Palavras de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 13. Então, Kardec diz que nós podemos suavizar ou aumentar o amargor do nosso sofrimento conforme nós vamos encarar. Tem um ditado que fala assim, que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, dor nós podemos ter com certeza, porque estamos vivendo um corpo material, e quando a gente passa por dificuldades, nós vamos sentir essas dores. Agora, o sofrer ou não depende da nossa capacidade de encarar aquele problema. Então vamos ver o que ela nos traz. Há um tempo, li um texto de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, que me ajudou a compreender alguns detalhes do sofrimento, mais especificamente a finalidade dele. Emmanuel diz assim: o amor equilibra, a dor restaura. Fiquei pensando, por que a restauração se dá por meio da dor? E seria a dor necessária? Não é novidade para ninguém que o processo evolutivo se dá por meio de mudanças. Basta tomarmos o exemplo de uma borboleta, que passa pelos estágios de lagarta, de casulo e finalmente sai com as asas brilhantes. Ou lembrarmos do florescimento que ocorre após a poda das árvores. Então, já temos este entendimento de que qualquer ser vivo passa por transformações e que nenhuma delas acontece de modo automático, rápido
e nem sem que haja qualquer tipo de desconforto. Boa noite, Gleison, seja bem-vindo. Elas não ocorrem de modo linear e não são totalmente previsíveis, pois recebem influência de tudo que está no entorno, pessoas, meio, ambiente, enfim. Então vejam esses dois exemplos que Ana Teresa nos traz. O processo do crescimento, porque passa a lagarta do casulo até se transformar na borboleta. Depois, outro exemplo, a poda das árvores, né, das ramificações, aonde elas acabam depois florescendo. Com certeza, o processo de poda de uma árvore, ela vai sofrer, porque cortou-lhe um pedaço, né, uma parte dela, mas é importante essa poda para que ela consiga crescer, progredir e dar flores e frutos. E assim também somos nós. Veja, passamos por dificuldades das mais diversas formas. E quando a gente está passando por esse problema, dificilmente a gente vai estar contente. Nós não vamos estar felizes porque estamos sofrendo, porque a gente tem a nossa tranquilidade, a nossa paz de espírito, a nossa zona de conforto, como a gente sempre fala. E ninguém gosta de sair da zona de conforto, embora seja necessário, seja importantíssimo e imprescindível que a gente saia daquele marasmo, que a gente saia para a vida, para a caminhada, para o processo evolutivo a que estamos fadados. Ela vai dizer também assim para nós: o processo evolutivo humano se dá em uma complexidade maior do que aquele que ocorre com os seres da natureza, pois transcende em muito as mudanças que acontecem em nível individual, aos quais podemos perceber, como, por exemplo, temos as transformações planetárias, que ocorrem ao mesmo tempo em que acontecem as mudanças nas dimensões pessoal, familiar e até na sociedade. Então, este processo de transição planetária, porque os planetas estão todos num constante processo evolutivo de transformação, não é somente a Terra, mas todos os planetas desta imensidão do cosmos passa por transformações. E, consequentemente, nós, seres vivos, animados, né, neste planeta, passamos por dificuldades. Quem de nós, por exemplo, pode-se dizer que saiu igualzinho o que entrou no processo da pandemia? Concordam todos vocês que todos nós sofremos angústias, dores, sofrimentos, perdas de entes queridos? Então não dá para dizer que é a mesma coisa, que nós entramos no processo da pandemia e saímos do mesmo jeito, não. E foi um processo doloroso, sofrido. Mas hoje estamos, pelo menos procuramos estar, um pouco melhor do ponto de vista espiritual. Embora muitos irmãos, infelizmente, fez aflorar o seu lado mais tenebroso. A Clara dizendo: mudamos durante a semana, imagine durante meses e anos. Então, este processo, que às vezes nós não gostamos, ele nos impulsiona. Ele nos impulsiona. É aquele aguilhão, né, que vem a dor, que cutuca a gente para que a gente saia do lugar. Eu lembro sempre daquela frase, daquela história que o Haroldo Dutra Dias comentou. Certa vez, ele comenta muita frequência nas suas palestras, que certa vez ele parou o carro para abastecer no posto de gasolina, numa estrada, e naquele determinado momento ele viu um cachorro deitado num tapete, estava gritando, estava chorando, uivando. E ele chegou para o frentista e ficou preocupado: o que está acontecendo com aquele cachorro? Por que ele está assim chorando tanto, assim desse jeito? Ah, porque ali aquele tapete que ele está tem pregos. Nossa, mas tem pregos? E por que ele não sai de lá? Bom, ele não sai de lá
porque o prego não está machucando tanto ao ponto de fazê-lo sair. A Gláucia foi uma fase realmente de muita lapidação interior, falo por mim, por todos nós, viu, Gláucia? Então, nós muitas vezes estamos numa situação de desconforto, de incômodo, só que a gente se agarra naquela dor, naquele lugar frio, dolorido, que nos machuca, mas a gente está acostumado. A gente não gosta de mudar. A gente se acomoda com muita facilidade às coisas. No começo a gente reclama, depois a gente se adapta. E aí a gente não quer sair daquele outro novo lugar que fomos. Nós somos muito estranhos realmente. Sinceramente, nessas reflexões que a gente faz, a gente chega à conclusão que nós somos estranhos realmente, né? E ela continua dizendo assim: o processo de transição planetária que presenciamos neste momento acontece no entrelaçamento de todas essas faces e recebe da misericórdia divina muito apoio para se dar, porque esta evolução, como um todo, faz parte da finalidade da existência. É um processo que tem como objetivo... Espera um pouquinho. Um processo que tem como objetivo a aproximação entre o homem e as leis divinas, pois ainda não a compreendemos como algo inerente que nos constitui a existência. Parece que elas são externas a nós, como se a lei do progresso não nos regesse. Por exemplo, mas o Criador é incansável em nos oferecer recursos que nos auxiliem o nosso crescimento na direção da evolução. No entanto, por que será que, mesmo sabendo que essas transformações necessárias não são automáticas, rápidas e nem ocorrem ao sabor dos desejos, elas nos trazem ainda sofrimento? Gente, porque é uma coisa, né? Engraçado. Essas transformações, a gente fica sempre imaginando, né? O planeta de regeneração, pá, transformou a Terra em planeta de regeneração? Não, não é assim. Não vai se transformar a Terra num piscar de olhos, no estalar de dedos. Deus não tem uma varinha mágica que vai falar uma frase de um Harry Potter, por exemplo, e transformar o planeta de provas e expiações em regeneração. É um processo lento, gradual e progressivo. E como ela diz aqui, essas transformações não são automáticas, nem rápidas, e nem acontecem ao sabor dos nossos desejos. Não é do jeito, não é no tempo que a gente quer, é no tempo de Deus. Agora, Deus quer realmente que nós progredimos, que a gente cresça, que a gente evolua. Mas depende da nossa participação. Depende da nossa vontade de querer mudar. Porque senão, vamos ficar aí eternamente esperando a chegada desse famoso planeta de regeneração que nunca vai chegar enquanto eu não me regenerar, enquanto eu não me transformar, enquanto a humanidade toda não se transformar. Aí ele diz assim: creio que o impacto que as mudanças causam está na razão direta de nossa resistência em permitir que as transformações aconteçam. Olha só, nós somos turrões, né? Nós somos turrões, a gente fica resistindo às mudanças. E é uma coisa que me passa, um exemplo que me passou pela mente, que às vezes eu uso em algumas palestras, uma situação muito particular. Imaginemos que nós fôssemos jogados num rio caudaloso, né? Fôssemos empurrados naquele rio. Obrigado pela presença, Cosme. E aí, naquele determinado momento, o que acontece? Se a gente se desesperar, nós vamos realmente acabar sucumbindo. Porque a correnteza é forte, rio caudaloso, e a gente pode, né, sucumbir se a gente começar a se desesperar, começar a resistir à situação. Mas se a gente, né, procurar boiar, claro, aqueles que sabem nadar, né, procurar boiar, procurar deixar que as águas te levem calmamente, você conseguirá, com um pouco de sacrifício, obviamente, chegar ao outro lado da margem. Então nós, infelizmente, traçamos muita resistência às mudanças. A gente quer a coisa para ontem.
mas a gente não tem a paciência de esperar o acontecimento. E quando chega, nós resistimos. Boa noite, Angélica, seja bem-vinda. A gente resiste. A gente não gosta de sair da nossa zona de conforto, como eu estava dizendo, né? E ela vai dizer assim, ó, quanto mais resistência, mais sofrimento. Isso mesmo, se não houvesse tanta resistência de nossa parte, não haveria tanto sofrimento. Pelo menos, não seria do sofrimento do modo que entendemos. E resistimos em acolher o que se apresenta para nós, porque temos dificuldades de visualizar a finalidade para onde aponta os desdobramentos do que estamos vivendo. A gente não consegue enxergar um palmo diante do nariz, não é? A nossa visão é muito limitada. Então, quando acontece um fato que foge do nosso planejamento, costumo dizer que a gente tem um plano e Deus tem um projeto. Então, quando aquilo sai do controle nosso, nós somos extremamente controladores, queremos ter o controle de tudo como se fosse possível, e não temos controle absolutamente de nada. Então, numa situação dessa, o que a gente pode dizer? Nós podemos dizer, pura e simplesmente, que não resistir às mudanças é um passo importantíssimo que nós estamos dando para que as coisas aconteçam mais rapidamente. Porque se a gente fica resistindo, a gente vai se cansar de tal forma, né, que a gente tem que aprender a ser como o rio, né? Ele não fica brigando com a pedra, ele aprende, quando apresenta uma pedra no seu caminho, ele não fica brigando com ela. Ele não resiste, ele não fica ali naquela situação de resistência, de impacto. Ele calmamente procura contornar os obstáculos para chegar no seu objetivo principal. E se a gente conseguir fazer da nossa vida este exemplo, puxa, que maravilha. Só que nós não, né? A gente, qualquer coisa que sai diferente do que a gente pensou, do que a gente planejou, do que a gente, né, idealizou para a nossa vida, a gente já fica irritado, né? A gente se irrita com muita facilidade. E é preciso ter calma, é preciso paciência, é preciso ter sabedoria para vivermos melhor. A gente gasta muitos neurônios, queimamos muitos neurônios para querer ganhar uma discussão, ter vantagem numa determinada situação. Para quê? Principalmente nas coisas materiais que nós vamos deixar tudo aí. Qual a vantagem de tantas e tantas brigas por querelas para conseguir fazer valer a nossa opinião? Porque a nossa opinião é mais importante. Aí você vai por uma briga, com certeza, por mais que você tenha vencido, entre aspas, aquela discussão, a sua noite de sono não vai ser tranquila. Você vai ficar incomodado, aquilo vai te perturbar, né? Porque mexeu com todo o teu organismo físico, né? Uma discussão, você não tem uma capacidade intelectual, nós não temos, né? Capacidade intelectual de conversar sobre uma coisa sem se estressar. E a gente quer muito impor a nossa vontade, infelizmente. Mas, né, vivendo e aprendendo, aqui estamos nós, né, para tentar viver e aprender melhor. Ela vai dizer assim, resistimos também porque o real contraria todas as nossas idealizações. Quando a gente resiste a alguma coisa, aquilo que está acontecendo vai muitas vezes contra aquilo que a gente queria. Só que aquilo que às vezes nós estamos resistindo, muitas vezes é para o nosso bem, é para a nossa tranquilidade espiritual. E naquele momento, aquela situação que nos causa sofrimento, vai trazer com certeza no futuro um melhor local, uma melhor situação de nós para com a gente mesmo. Ela vai trazer um exemplo agora de Joana de Ângeles, olha que interessante. Joana de Ângeles explica que há 3 modos, isso aqui está no livro Plenitude, tá? Da Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo. Ela explica que há 3 modos de oferecermos resistência à realidade da vida e que nos fazem sofrer com frequência. Então são 3 modos que Joana identifica que a gente fica resistindo à situação da vida que causa para nós sofrimento. O primeiro deles
Joana vai dizer o seguinte: o sofrimento por condicionamento, que se refere a quando estamos ainda presos a condicionamentos psicológicos advindos de nossa história de vida, seja da infância, da reencarnação atual ou de uma reencarnação anterior a esta. Então, nós sofremos por termos determinado condicionamento. Estamos condicionados a agir de determinada forma. Estamos condicionados a ter determinado pensamento, determinada forma de ser. Veja, nós somos tão condicionados, a Dani dizendo que somos imediatistas. Lucas e Mari, boa noite, queridos, sejam bem-vindos. Então eu falo assim, essa questão da gente, nós somos condicionados a determinada situação. Prestem atenção, quando você vai num determinado mercado, por exemplo, da sua cidade, praticamente você faz sempre o mesmo trajeto. Começa por um determinado corredor, passa pelo segundo, terceiro, até chegar no fim, e aí você vai para o caixa. Tá? Tenta fazer o contrário. Tenta começar pelo lado inverso. Ou você vai para o teu trabalho, para o estudo, para algum lugar que você sai com frequência. Nós estamos condicionados a agir da determinada forma. E quando muda aquilo, a gente não se sente tranquilo. Vejam, nós vamos à casa espírita. Prestem atenção, nós somos condicionados a chegar na casa espírita e sentarmos em um determinado lugar. Boa noite, meu querido Wilton. Boa noite com Jesus, seja bem-vindo. Nós estamos condicionados a sentarmos na casa espírita em um determinado lugar. Só que vamos pensar que em determinado dia você chegou e a casa espírita está lotada e aqueles lugares que você estava mais ou menos acostumado, vamos sentar à direita ou à esquerda do auditório, já estava cheio. Aí você vai ter que ir para o outro. Você se sente incomodado. A gente se sente incomodado porque nós estávamos condicionados, a gente tem condicionamentos que a gente vai enraizando dentro de nós, né? A Dani dizendo, a amplitude da questão é maior do que imaginamos então, com certeza, Dani. Então vejam, este condicionamento, quando a gente resiste a querer manter a mesma situação, a gente sofre. E a Joana coloca para nós como uma condição de que a gente oferece sofrimento e resistência às realidades da vida. A segunda forma que ela coloca para nós é o sofrimento pela impermanência, que diz respeito a resistirmos à realidade de que tudo é impermanente na existência humana. Talvez esta seja a questão mais difícil que temos que lidar, pois gostaríamos que as pessoas fossem constantes, que os afetos fossem permanentes, que as instituições fossem seguras, estáveis, porém não é assim que a vida terrena acontece. E nem sempre o nosso humor, que julgamos no nosso território permanente, imagine com o restante. Mas, na verdade, sofremos porque queremos tudo muito controlado do nosso jeito. Às vezes, torna-se insuportável, temos que cuidar de tantas imprevisibilidades e acompanhar tanta fugacidade que a vida apresenta. Olha só, a Dani diz que tem grande dificuldade de mudanças ou surpresa. A impermanência, gente, isso aí dá uma palestra. O Wilton, meu amigo, se você estiver na live aí, fica uma dica para você, ó. Um tema fundamental, a impermanência. Nada é permanente na vida. Tudo aquilo que a gente tinha segurança, que a gente tinha estabilidade, nada. Quantas e quantas coisas já aconteceram, quantas e quantas mudanças já aconteceram no nosso planeta, no nosso país, sobretudo. A gente tinha uma tranquilidade, né? A gente gosta das coisas seguras, tranquilas, com tudo sob o nosso controle. Só que a impermanência é uma lei da vida. Por mais que você goste de uma pessoa, amanhã você vai ter que se separar dessa pessoa. Por mais que você ame o teu emprego, amanhã depois você vai ter que deixá-lo, seja porque você arrumou um outro emprego, seja porque você se aposentou, por qualquer outra razão, você partiu para o andar superior, que nem a Silvia fala.
Existem várias e diversas situações, então a impermanência é uma realidade da nossa vida. Só que a gente briga, né? A gente fica sofrendo porque quer tudo do jeito que a gente quer. E quando sai diferente, meu Deus do céu, sai de baixo. Claro, tudo pode mudar no piscar de olhos. Se não tiver mudanças, como vamos nos modificar? Exatamente. Então, o que é importante? A gente ter consciência que nada é eterno. Só Deus é eterno. Tudo muda, tudo se transforma. Então, aquilo que a gente se agarra com tanta força... Eu lembro até uma situação, vocês devem ter estudado na história, na época da Segunda Guerra Mundial, o marco alemão, ele tinha um valor altíssimo. E depois, quando a Alemanha acabou perdendo a guerra, aquilo virou papel, virou como um papel jornal, não servia para nada, perdeu todo o seu valor. Eu lembro também pessoas, a Leonir dizendo, dificuldades com mudança, apesar de entender que é necessário, até para evoluir. Leonir, temos que mudar sim, precisamos aprender a mudar. E eu lembro de situações de pessoas que às vezes, de mais idade, tinham manias de guardar dinheiro dentro de casa. E guardava às vezes debaixo do colchão, né? Eram pessoas muito apegadas, conforme ia guardando. Quando a pessoa partia para o plano espiritual, e havia tanta mudança no dinheiro brasileiro, né? Quando a pessoa partia para o plano espiritual, que os filhos iam fazer às vezes uma limpeza naquela casa, para tirar os móveis, roupas, etc., encontravam verdadeiras fortunas de anos atrás, só que hoje não valeria mais nada, porque o dinheiro mudou. Então, a impermanência é uma realidade da nossa vida. E se a gente aceitar que nada é eterno a não ser Deus, a vida fica um pouco mais leve. Então, pararmos de querer controlar tudo. Eu também sou uma pessoa que eu gosto de ter um certo controle da minha vida. Tá? Eu gosto de andar assim um pouco dentro de uma certa organização. Tá? Não sou metódico, já fui mais, graças a Deus, né? Evoluí um pouquinho, mas os meus familiares ainda até falam que eu sou bastante ainda, mas eu, fazendo uma autoanálise, eu reconheço que eu já estou um pouco mais leve nesse sentido. Então, tinha método para isso, para aquilo. Hoje não, sou um pouco mais de leve, né? Sou um pouco mais leve nessa questão, né? Deixa eu ver que o Lucas ou a Amar escreveram. Existe a impermanência, porém Deus é permanente, Ele que rege toda essa impermanência. Por isso que a vida é um convite à esperança, confiança e fé do Pai. Verdade. A Dani falou que não estava vendo os comentários. Às vezes tem que fazer isso, viu, Dani? Tem que fazer essas artes mesmo, entrar e sair, porque às vezes acontece detalhe mesmo. Então vejam que interessante. Ficar brigando com os acontecimentos, com os fatos. Eu lembro de uma vez que eu estava passando por uma situação de dificuldade, né? Da minha questão, acho que profissional, não lembro exatamente como que era. E eu procurei um dirigente de uma casa espírita que eu frequentava à época. E ele falou uma coisa assim muito clara. Ele falou assim, olha, analisou tudo aquilo que eu falei, ele falou assim, olha, o que não tem solução, solucionado está. Eu falei, caramba, tem razão. Determinadas coisas, por mais que você faça, por mais que você queira fazer diferente, não tem o que fazer. Então já tem a solução. Às vezes a gente quer ter o controle, quer, agir como se fôssemos Deus, mas nós não somos Deus. Nós, vós sois deuses, disse Jesus, mas na essência divina. Não temos a capacidade, nós somos co-criadores como o Pai, mas não somos Deus, ao ponto de poder controlar isso. A gente não consegue nem contar, por exemplo, quantidade de vezes que nós respiramos por minuto. Boa noite, Brito, seja bem-vindo, gratidão pela presença. Nós não conseguimos, A palavra remediado está. Que não tem jeito, remediado está, é verdade. Então tem esse lado, que a gente coloca. Aceitar as coisas que nós não podemos mudar.
Não tem o que fazer. Então aceita, não fica resistindo. E a resistência, como Joana de Ângeles nos traz sofrimento realmente para nós. E a terceira coisa que ela vai falar, esse terceiro tipo de resistência, é o sofrimento pelo sofrimento. Que é quando sofremos porque estamos sofrendo. Olha que coisa maluca. Parece ilógico e irracional, né? A gente sofre porque está sofrendo. Então é aquele reclamar constante, que quanto mais reclamamos, parece que o peso aumenta. É mais ou menos aquele exemplo, né? Se tivermos que carregar um saco de 10 quilos, montanha acima, quanto mais vamos subindo a montanha, mais pesado ele vai ficando. Ué, mas não eram 10 quilos? Sim, mas o cansaço, a subida, tudo aquilo faz com que a gente, né, vai se desgastando. Só que por outro lado, nós temos duas formas, né? Podemos carregar aquele peso olhando para baixo, reclamando, ou podemos carregar o mesmo peso olhando para o céu, olhando as nuvens, as estrelas, ou então um céu repleto de luminosidade, e agradecermos a Deus. Parece que eu ouvi ela dizer agora. Que legal, Dani. Bonito. Tá vendo? Sintonia, né? Nada por acaso. Então, sofrermos o sofrimento que a gente está sofrendo. Então, a gente tem que aceitar muitas vezes aquelas dores que chegam para nós como um que vem nos impulsionar. Vem trazer, que ela diz assim, ó. Parece redundante isso, porém a situação é geradora de muita dor para nós. Ela acontece todas as vezes que não aceitamos que o sofrimento esteja aqui, presente em nossa vida agora, mas nem antes nem depois. Então esse estágio evolutivo no qual nos encontramos abre espaço para a presença dessas três dimensões de sofrimento, em que pode ser útil o conhecimento dessas dimensões. Se pudermos identificar onde nos encontramos, poderemos ganhar um pequeno espaço entre nós e o nosso sofrimento, para poder cuidar de nós mesmos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, que ela vai falar no capítulo 5, né? Que ela diz assim, os Espíritos afirmam que onde julgamos ver o mal, pode estar presente toda a sabedoria divina. Isto significa que sofrimento tem a ver com o nosso olhar, com o entendimento, com o modo como encaramos a nossa existência. Se nesse olhar julgamos que o que está acontecendo é um enorme mal, para os espíritos podemos estar com dificuldade de perceber mais amplamente para onde se dirige tudo aquilo que nos parece tão terrível. Se tivéssemos a visão de alcance, poderíamos ver mais adiante talvez aquilo que entendemos como um mal poderia se transformar num grande bem. Ah, Dani, já fui rabugenta, hoje melhor do que ontem, amanhã vamos seguindo. O entendimento da doutrina nos impulsiona demais a buscar essa reforma íntima, com certeza, Dani. E eu falo que essas lives que a gente faz serve, gente, como um puxão de orelha enorme para nós. Porque não pensem vocês, como eu sempre falo, que nós que estamos fazendo uma live, que a gente já atingiu o nirvana da perfeição absoluta, o suprassumo do conhecimento, mas é que nós estamos aqui procurando aprender, procurando ouvir aquilo que falamos, aquilo que repetir em voz alta, aquilo que nós lemos, para que aquilo possa penetrar no nosso íntimo e a gente conseguir dar um pequeno passo de cada vez, né? A Gláucia dizendo aqui, deixa eu ver. Eu tenho sentido uma transformação em mim relacionada ao desencarne do pai, né? Me sinto mais em paz depois de uma mensagem que recebi. Foi um bálsamo para minha alma, graças a Deus. Gláucia, fantástico, né? A Dani falou que lembrou, né, como se a mãe estivesse falando ali. A gente vai sentindo essa energia, essa fluidez de coração para coração, de pensamento a pensamento, né? E que bom que você está em paz. Quando nós, na condição de filhos, né, esposos, maridos, etc. e tal, estamos em paz em relação aos nossos entes queridos, eles ficam em paz também.
Eles querem que a gente continue a jornada, que a gente continue progredindo, que a gente continue crescendo, que a gente use os exemplos e ensinamentos deles para que a gente consiga crescer e evoluir, né? Isso é muito importante, né? E ela vai dizer uma coisa assim muito legal, né? A gente, muitas vezes, ela vai trazer o exemplo, a Ana Teresa trouxe 3 exemplos dela, falou da lagarta, da poda da árvore, e agora vai colocar para a gente na condição de crianças perante Deus. Ela coloca assim para nós: para uma criança pequena, ter que tomar uma injeção é um grande mal. Se ela tivesse condições de entender que essa injeção é um medicamento capaz de ajudá-la a debelar uma infecção e assim impedir que ela perca a vida, por exemplo, ela poderia entender esta aplicação da injeção que traz desconforto, que dói, como uma coisa boa para ela. Né? Olha só, a criança quando vai tomar injeção faz um berreiro, né? Duvido, né? Raramente você encontra uma criança que vai tomar injeção, até na gotinha lá daquela vacina da SEIB, né? Da paralisia, as crianças já não gostam, já faz cara feia, imagina para tomar espetada, né? A Dani, olhos de ver, ouvidos de ouvir, tudo vai se encaixando, tudo é como deve ser. É verdade, né? Esse é o caminho, né? Como diz o Mandalorian. Mitico, boa noite, seja bem-vinda. Então, quando a gente, na condição de crianças, temos que tomar uma injeção, a gente não gosta, né? A gente não gosta de tomar injeção. Só que aquela injeção é para o nosso bem, para nosso, né, para a cura de uma infecção ou uma vacina, etc. e tal. Mas os pais levam as crianças para aquilo porque sabem que é para o melhor dela. Só que a criança, o que ela vai falar? Olha o exemplo que ela traz para nós, né? Mas na visão curta e inexperiente de uma criança que ela tem, impede de alcançar a finalidade desse mal, fazendo sofrer, considerando que os pais são maus e pensar que é melhor nunca mais ir ao médico. Então talvez o Criador nos veja exatamente assim, como crianças com medo, revoltadas com medicamento. É exatamente desse modo que lidamos com os obstáculos da vida. Ainda resistimos acreditando que somos vítimas das circunstâncias. Se pudéssemos lidar com os obstáculos da vida com oportunidades necessárias ao nosso crescimento, talvez nem os considerássemos geradores de sofrimento. Com isso queremos dizer que tudo é uma questão de perspectiva. Olha só, quando a gente sofre, ninguém gosta de sofrer. Mas aquele sofrimento é importante para nos impulsionar. Senão a gente ia ficar eternamente ali sem progredir, sem crescer, sem evoluir. Ou até passar por uma situação muito mais pior para nós se a gente não passasse por aquele processo. Então a gente tem que muitas vezes, aquilo que eu falo, fazer a análise. Não para quê. Não por quê. Por que estou passando por essa situação? Por que comigo? Por que não com aquele outro, com aquele bandido, com aquele isso, com aquele outro que lá? Não. Por que não para mim? E para quê? Qual a finalidade? E quando a gente aceita, né? Tem um ditado que fala assim, aceita que dói menos, né? Quando você fica resistindo demais a uma determinada situação, é como, eu não entendo muito disso, mas aquele processo de domar os animais, né? O animal, o cavalo principalmente, ele fica arredio e tudo mais, e o domador tem todo aquele processo para fazê-lo, e a partir do momento que ele aceita, fica mais fácil, e a vida fica mais leve, e a gente sofre muito. A gente ainda é um potro selvagem, infelizmente, frente à natureza. A gente briga, a gente esperneia, e a gente não sabe que se a gente parasse de resistir, a gente conseguiria chegar mais rapidamente no nosso destino. E aí ela vai falar aqui um pouco mais à frente, na questão, quando lidamos com o sofrimento, mergulhados na resistência, na revolta, na queixa,
vivemos o que os espiritismos chamam de o mal sofrer, que não serve para nada. Quando a gente está queixando, reclamando, revoltado, esse é o mal sofrer. Quanto menos aceitamos, mais se repete. Mal sofrer é atravessar as adversidades sem tirar nenhum proveito. A Dani dizendo, no livro O Problema do Ser do Destino da Dor, Leon Denis, no capítulo intitulado A Dor, fala muito sobre isso que está sendo falado na live de hoje. Eu acredito que a Ana Teresa deva ter se baseado também nesse livro, embora ela não faça referências, viu Dani? Então vejam só, o mal sofrer é aquele sofrimento que nós temos reclamando, queixando, blasfemando, gritando contra Deus, Deus não é justo, por que Deus fez isso comigo? Esse é o mal sofrer, que não serve para nada, que não traz progresso nenhum para a gente. Já o bem sofrer seria o contrário, quando diante de algo tão difícil, cremos que há um motivo para além da nossa compreensão, para que esse sofrimento, mesmo que ainda não saibamos qual, nos permitimos encontrar um lugar diferente em nossa alma para atravessar as tempestades da existência. E seguimos sem nos queixar, sem gastar energia com o que nos eleva. No final da experiência, podemos até nos perceber melhores do que estávamos, muito maiores do que éramos antes, e podemos identificar alguma transformação em nosso modo de ser, em nosso modo de tratar a nós mesmos, a nossa história, aos outros e de um modo geral. Então veja que interessante, quando a gente sofre com resignação, compreendendo que estamos passando muitas vezes por um resgate de vidas anteriores, de existências anteriores, porque a vida é única, sempre falo isso, a gente vai compreender que estamos passando muitas vezes por uma situação para o nosso, como a gente faz, para o nosso burilamento. É como o escultor que, utilizando do buril, fere a pedra bruta, mas depois vai transformá-la numa obra-prima. Então as dores vêm para nós nesse momento, de limpeza espiritual. Então a gente parar de reclamar frente às dores, frente às dificuldades, é um grande mérito. Na verdade, a gente tem muito mais agradecer. Porque se você olhar, não precisa nem olhar para trás, olhar do lado, você vai ver quantas e quantas pessoas passam por situações muito, mas muito piores do que nós, não é mesmo? Então eu falo, sofrer ninguém gosta, mas se a gente aprender que o sofrimento muitas vezes vem com uma lição para o nosso crescimento espiritual, temos muito mais a que agradecer, não é? Bom, ela vai depois finalizar com uma frase, dizendo assim: enquanto não conseguirmos entrar em conexão com o amor de modo permanente, a dor se apresentará como um caminho de retomada do rumo certo. Bem-vinda seja a dor que nos reabilita, que nos restaura hoje, para que um dia possamos nos equilibrar no amor e por amor. Capítulo 25 do livro Palavras para a Alma. E na semana que vem, olha só que mensagem fantástica, gente. Capítulo 26, Maternidade e Desapego. Essa, gente, essa é para todas as mães, pais e todos nós, viu? Essa é para todos nós, viu? Não é maternidade, paternidade, desapego, A gente tem que aprender a desapegar um pouco de um monte de situação, viu? De um monte de situação, não só de pessoas, mas de coisas também. Então vamos ver semana que vem, no dia 19 de abril, dia do Índio, o que Ana Teresa vai nos trazer com maternidade e desapego, tá? Gente, só fazendo um adendo, retomando aquilo que nós falamos ontem, no dia 20 de abril, às 20 horas, é uma quinta-feira, nós vamos ter uma live especial com o título
Sumiu o título. Música e espiritualidade. Música e espiritualidade com a presença do nosso querido amigo Cláudio Padilha, do Grupo Farol Luz, vai estar conosco. E por que nós escolhemos às 20 horas? Porque os nossos queridos amigos Casal de Kardec faz as lives às 22 horas às quintas-feiras. Então, o Cláudio foi o horário melhor para ele e nós também não temos live às quintas-feiras. Convidamos vocês para estarem aqui. Cláudio vai estar contando, explicando a origem de algumas letras, qual foi o movimento, um momento inspirador para ele, viu, Dani? Vai trazer, acho que, muitas e muitas lições. De repente, se eu usar até as letras da música do Cláudio, do Farol Luz, para fazer alguma poesia, né? Bom dia com poesia, né? Olha só, muito legal. Amigos, vamos fazer as nossas vibrações, nós trabalhamos de uma forma diferente, né? Nas lives de Ana Teresa, a gente não faz exatamente vibrações, mas eu convido vocês para a gente fazer uma viagem, né? Para a gente se soltar um pouco, como se fosse um exercício dirigido para as nossas meditações, tá bom? Convido a vocês também, se quiserem colocar um copo com água, fazer uma prece, fiquem muito à vontade. Aqui cada um pode se dirigir, soltando pensamento, né? Fazendo como se fosse um relaxamento dirigido, tá bom? Então vamos lá. Convido a você, então, querido amigo, querida amiga, para entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, com o seu anjo querido, com o seu espírito protetor. E para isso, convido muito tranquilamente para que feche os olhos suavemente, tome uma inspiração profunda, retenha um pouco o ar e conforme vai expirando lentamente, vai relaxando o teu corpo, relaxando os teus ombros. Deixe que esta melodia suave possa te envolver e você possa estar neste momento no seu lugar de paz, de reequilíbrio. Cada um de nós tem um lugar especial onde a gente se dirige quando estamos passando por alguma dificuldade, quando a gente faz uma oração. Pode ser uma praia, pode ser um campo, pode ser o seu quarto, pode ser um jardim, uma montanha, uma árvore frondosa. Escolha aquele seu lugar que mais lhe traz paz e equilíbrio. Transporte-se em pensamento para este lugar. Inspire profundamente. Procure sentir o aroma do ambiente que te cerca. Ouça o som ambiente. Perceba as cores que envolvem este ambiente. Procure divisar cada uma das cores deste local. Convido a você que, se estiver descalço, melhor, ou se estiver calçado, que tire o seu calçado. Caminhe por esse local, sentindo a textura do solo por onde você pisa. Sinta que neste momento que você está caminhando, as energias que estão envolvidas no seu organismo possam ser levadas pela terra, pela água. Ah, que local lindo, maravilhoso nos encontramos neste momento. Quão gratificante é estarmos em paz. Inspire profundamente e, ao expirar,
Coloque para fora todas as energias mal qualificadas que ainda trazemos dentro do nosso peito, dores, ressentimentos, mágoas, situações mal resolvidas. Coloque para fora. Sinta que toda essa energia está sendo descarregada na terra, na água e no ar. Caminhe lentamente por este ambiente. Agora eu convido a você, lentamente, tomar mais uma inspiração profunda e calmamente vá voltando para o ambiente onde você se encontra, o seu corpo físico. No seu quarto, na sua sala, no seu ambiente que você está na sua casa. Tome uma inspiração profunda e ao expirar, vá abrindo lentamente os olhos. E neste momento você diz: Namastê. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Espero que todos estejam bem, que voltem sempre a este local toda vez que se sentir agitado, com algo apertando seu coração, seu peito. Faça uma prece e visite sempre este lugar. Este é o seu lugar sagrado, um lugar onde você vai encontrar sempre paz, harmonia e a espiritualidade amiga. Tão bom que não dá nem vontade de voltar, mas esse lugar sagrado, viu, Dani? Você pode voltar todas as vezes que você quiser. Desejo, como sempre, amigos queridos, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.